Mais uma vez, dando continuidade a este trabalho de longo percurso que vem sendo feito, sempre versando-se sobre a Gênese e a vida. Hoje damos sequência na palestra número 20. Temos consciência de que estamos realizando a abordagem de estudos muito complexos. A nossa intenção, que tem sido a característica de todo esse percurso analítico, é a de nos mantermos fiéis a todas as bases estabelecidas por Kardec. Por este motivo, em nome de Jesus, sempre suplicamos a ajuda da espiritualidade. Kardec sempre deixou claro que, obedecendo às orientações da espiritualidade, coordenada pelo Divino Mestre Jesus, criou as bases desse imenso acervo cultural e doutrinário, de cunho religioso, científico e filosófico. Só se concretiza em nós o aspecto religioso quando, interiorizando os ensinamentos do Divino Mestre Jesus, nos autotransformamos ao ponto da religiosidade consciente ser a nossa característica comportamental em todas as nossas relações humanas. O aspecto filosófico se torna uma realidade porque, na medida em que acontecem nossas relações com as verdades universais, temos a chance cada vez maior de realizarmos as ilações e análises das obras criadas pela mente divina, que é nosso Deus, e que nada mais são do que a concretização do pensamento dessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O aspecto científico de nossa doutrina se torna uma realidade em magnitude crescente, porque através do uso da multiplicidade das ciências, vamos enxergando cada vez mais os realismos das verdades e leis universais, as quais foram usadas na criação do universo a nível de matéria e também de dimensão espiritual. Como continuidade das nossas análises, é preciso que nos conscientizemos. Tudo em nosso universo, em termos de estruturas, seja no campo da matéria ou na dimensão espiritual, é feito a partir do fluido cósmico universal, pela mente divina que é Deus, e das atividades dos seus filhos maiores, co-criadores ou espíritos puros, sábios e benfazejos. As verdades globais que estamos vislumbrando e entendendo numa proporção crescente seguem aumentando na medida que a evolução filosófica, científica e religiosa se tornam perspectivas evidentes e identificada por nós em nosso trajeto evolutivo. Se por um lado o universo em suas dimensões é feito a partir do hálito divino, que são os dizeres de André Luiz, o mesmo não acontece com os espíritos dos seres vivos, porque conforme está no livro dos Espíritos, nossas almas são feitas de inteligência pura
e por isso temos certeza de que fomos criados por Deus e somos filhos da mente divina. Para que essa inteligência pura possa evoluir e desenvolver suas potencialidades, já que não pode contactar com o mundo material, ela, a inteligência, depende de um corpo intermediário. Este corpo intermediário é chamado de perispírito, o qual é constituído também de fluido cósmico universal, num grau de quintenciação muito maior. Pelo perispírito, a inteligência pura tem intercâmbio com a dimensão espiritual e também com o plano material. Por quê? Nosso perispírito, através do nosso corpo somático, está em conexão, tanto com o mundo material que nos cerca, como também com o mundo espiritual, em meio ao qual nós também vivemos. Então, exceto nosso ser espiritual, tudo o mais é feito de energia pura. Nas gravações precedentes, já analisamos todos os elementos atômicos do mundo da química, que são feitos de energia que se condensou, em obediência às diretrizes divinas. Na falta que temos de um conhecimento maior para nos expressarmos mais adequadamente. Os elementos presentes na natureza se combinaram para formar as substâncias simples e compostas, altamente complexas nos casos das substâncias orgânicas e maravilhosamente dinâmicas nas manifestações e reações vitais. Eu diria até mesmo bioquímica, dinamismos esses que só se tornarão conhecidos, ou só se tornaram conhecidos, através da química orgânica, e que hoje poderemos chamar como acréscimo ainda de bioquímica, que vem a ser o conjunto de reações que se processam, do ponto de vista químico, nas funções vitais dentro dos seres vivos, sejam eles plantas, animais ou mesmo seres humanos. Que é mais um dos eventos, essa ciência bioquímica usados por Deus na perpetração da vida, que foi criada para evoluir da eternidade na eternidade. É oportuno deixarmos muito evidente que, neste mundo, basicamente formado de energia, o espírito pensa e exercita essa faculdade de pensar. O perispírito capta o pensamento ou sentimento e os transmite ao corpo somático, o qual irá executar as diretrizes que o espírito estabeleceu. Num sentido inverso, nosso corpo somático, ou corpo físico, está constituído de todos os meios com os órgãos sensoriais para captar as impressões sensoriais e transmiti-las ao corpo espiritual. E esse, por sua vez, transmitir tais impressões que passam a ser compreendidas pela inteligência pura, que é o nosso espírito propriamente dito, destinado a existir e progredir por toda a eternidade, a partir do momento em que nossa criação aconteceu por parte da mente divina, que é Deus. Dentro do contexto que estamos analisando, para evitarmos lacunas de interpretação, é preciso que digamos que a espiritualidade revela que,
do meio onde se encontra é que o espírito extrai e forma o seu perispírito, isto é, esse envoltório, ele o forma dos fluidos do ambiente. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito variam conforme os mundos. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral dos espíritos. Um espírito inferior, por exemplo, não pode mudar a natureza do perispírito a seu bel prazer, pelo que não podem passar de um mundo para outro, já que cada mundo, da pluralidade dos mundos na casa do Pai, tem fluidos envoltórios que estão de acordo com a hierarquia desses mundos. Nessa categoria se deve incluir a existência dos mundos tão grosseiros, nos quais os perispíritos são igualmente tão grosseiros, que eles o confundem com o corpo carnal, razão por que continuam a pensar que ainda prosseguem vivendo no mundo material. Esses espíritos, pela alta densificação, não podem sair de seu mundo, nem querendo podem sair das regiões densas, nas quais se acham restringidos. Já o mesmo não acontece com os espíritos superiores, que podem vir aos mundos inferiores, como foi o caso do Mestre Jesus, Divino Mestre Jesus, que veio à Terra e foi o maior presente que Deus ensejou à humanidade terráquea. Esse Divino Mestre tirou os elementos constitutivos desse planeta Terra e com eles formou o seu envoltório fluídico, o seu corpo espiritual. Formou o seu corpo carnal, apropriado ao meio no qual ele precisou viver. Fazem como o nobre, se exemplificarmos, que temporariamente dispensa suas vestes para muitas vezes envergar os trajes plebeus. Sem por isso deixar de ser nobre, continua tendo a sua nobreza e não obstante as suas vestes. É assim que os espíritos de categorias mais elevadas podem manifestar-se aos habitantes da terra ou encarnar em missão entre estes. Isso aconteceu, pode-se afirmar, no transcurso evolutivo da humanidade, e a Bíblia se acha repleta em termos informativos destes fatos. Tais espíritos que têm em si os registros das suas conquistas evolutivas e lembranças podem recordar em pensamento as regiões de onde vieram, em pensamento, e também são videntes entre os cegos. Os fluidos que envolvem a Terra sofrem grandes influências, pois os nossos pensamentos e imperfeições viabilizam emanações fluídicas sombrias por parte das almas imperfeitas, responsáveis até mesmo pela turbidez fluídica existentes nas regiões umbralinas. Não só os espíritos desencarnados, que geram o mundo das sombras, eles sabem num alto grau, eles recebem, melhor dizendo, num alto grau, a colaboração dos grupamentos humanos
que primam pelos pensamentos dissolutos, é aquela coisa em que semelhante atrai semelhante, responsáveis pelas atitudes degradadas, que geram a infelicidade daqueles que estão próximos e dos semelhantes, que afinizam-se na sua frequência vibratória, primando pela inferioridade. São transgressores das leis divinas também, fonte de origem e reforço das regiões sombrias, onde imperam as forças do mal. As pessoas que interiorizam os ensinamentos de Cristo e têm suas atitudes dentro dos contextos estabelecidos pelo Mestre Jesus, contribuem com o seu lado luminoso e, junto com as forças do bem, colaboram com suas emanações fluídicas para a formação dos fluidos luminosos, onde presentes se fazem as forças constituídas pelos espíritos superiores ou espíritos de luz. Com essas compilações, vejam bem, e digressões embasadas na literatura espírita e principalmente na Gênese espírita, ficou claro que a participação humana contribui para a formação dos atributos dos fluidos que envolvem a Terra. Tenhamos vigilância em nossos pensamentos e sentimentos, conforme recomenda o Mestre, para que, sempre pela lei da afinidade, em nós predomine a luz e tenhamos assim a sintonia com as forças do bem, as quais querem o nosso progresso e a nossa evolução em direção a Deus. Só assim seremos luz e construiremos nossa felicidade no nosso porvir, conforme nossa hierarquia psíquica. Os fluidos de nós emanados contribuirão para a formação de luz ou sombra. Sejamos luz, pois, tomando como base os parâmetros que o Divino Mestre deixou para nós como legado, o maior presente de Natal que Deus poderia ensejar à humanidade. Quando interiorizamos os ensinamentos genuínos do Mestre, ao grau de sermos em nossa prática com os nossos semelhantes aquilo que o Mestre é e foi nas suas relações com os homens, então sim seremos portadores das características necessárias para nos tornar membros da família totalmente cristianizada no mundo regenerado, pois que o mundo nosso passa por essa transição em direção evolutiva para que esta circunstância, em questão de não muito tempo, se torne um fato consumado. Uma conclusão que poderemos formular facilmente é a de que os espíritos apresentam corpos espirituais diferentes, portanto, de acordo com o grau evolutivo que cada um apresenta. O perispírito de um espírito de luz é diferente daquela entidade inferior, atrasada e transgressora das leis divinas. O mesmo já não pode ser dito do corpo físico, que, como foi demonstrado, se forma dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou inferioridade do espírito. Também resulta que, abre aspas, o corpo espiritual de um espírito
se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação, embora eles encarnem no mesmo meio que os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente em missão. É o caso dos espíritos de luz. No mundo inferior, eles têm espírito menos eles têm como espírito um perispírito menos grosseiro que os dos indígenas desse mundo. O mundo está sempre em relação com a natureza dos seres que neles têm que viver. Os países estão adaptados para viverem, ou melhor, os peixes estão adaptados para viverem na água doce ou salgada. Os pássaros estão constituídos para viverem no ar, onde existem diferenças de densidade neste ar atmosférico, como é o caso do condor, lá no alto das cordilheiras dos Andes. Os fluidos etéreos correspondem às necessidades do mundo espiritual. A doutrina do Consolador prometido através da mediunidade psicográfica dos grandes médiuns, entre os quais mencionamos o nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira e Ivone Pereira do Amaral, além de outros tantos existentes vivos nesta ou nas outras dimensões, proporcionam e proporcionaram informações valiosas a respeito da dimensão espiritual, nossa pátria natural, e para a qual nós retornaremos quando o nosso corpo físico perca a sua utilidade como instrumento evolutivo para a inteligência pura ou nossa alma, e cada um de nós, então, terá que retornar por não ter mais condições de ter a sua vida no mundo da matéria. A continuidade de nosso processo evolutivo espiritual prosseguirá pela eternidade dentro da eternidade, pelos processos reencarnatórios, até que tenhamos atingido o grau de espíritos puros, sábios e benfazejos, quando então só reencarnaremos se necessário e aceitarmos em missão de amor para auxiliar os espíritos retardatários no seu progresso, na sua evolução. Na dimensão espiritual, os espíritos estão nos vários ambientes fluídicos da espiritualidade. Os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. Não morreriam no meio desses fluidos, é claro, porque espírito não morre, é eterno, é imortal, mas uma força instintiva os mantém afastados dali, como a criatura terrena se afasta de um fogo muito ardente. Eis porque não podem sair do meio que lhes é apropriado à sua natureza e às suas necessidades evolutivas. Somente após se tenham despojado dos instintos materiais é que poderão ascender, subir aos ambientes de fluidos mais etéreos e luminosos. É que terão condições de ir para mundos ditosos ou felizes. Porque conforme o Mestre Jesus disse, na casa do Pai existem muitas moradas. Então, na pluralidade dos mundos, entre os quais existem os mundos ditosos e felizes, a ascensão para os ambientes de luz depende do seu processo de libertação das imperfeições,
aos espíritos imperfeitos. Queremos dizer aos prezados irmãos que sintonizam nestes programas gravados no Facebook que teremos prosseguimento na sequência das exposições relacionadas com a Gênese e a vida e outras ilações oportunas que comportem ser feitos. Assim, hoje nós interrompemos esta gravação, mas não sem antes agradecer a Deus, não sem antes agradecer aos bons espíritos, especialmente entidades espirituais, que saudosamente muitas vezes mencionamos, que são os irmãos espirituais da colônia Maria de Nazaré, mas também lembramos dos outros espíritos, que são referências evolutivas para a humanidade. E por isso, com tanto respeito, a gente diz Joana de Ângeles, Chico Xavier e outros tantos espíritos que deram e prosseguem dando a sua valiosa contribuição na trajetória evolutiva destas entidades espirituais neste mundo ainda de expiações e provas, mas que tornar-se-á um mundo de regeneração na continuidade de nossa marcha evolutiva em direção a Deus. Quando mundo regenerado, teremos mais afinidade, não somente com as poderosas forças do bem, mas também com o Deus que se faz presente, porque é onipresente, dentro do coração de todos nós. Que assim seja.